João 15:5 na versão a mensagem diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão. Separados, vocês não podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos que as suas petições serão atendidas. É dessa maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. 2 pontos. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 2,8: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Alguém está feliz com Jesus ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Acho que eu nunca falei sobre isso. Se eu falei, eu devo ter falado em um momento. Mas eu lembro que eu estou casado há 15 anos. Eu lembro que há uns 13 anos atrás, eu e a gente liderava jovens numa cidade chamada Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro. E a gente gostava de ir com jovens para um monte de oração que tinha lá. E eu lembro de muitas experiências que eu tive com Deus nesse monte. Mas um dia em especial me marcou. Eu lembro que eu estava em prantos, eu estava completamente rendido. E quando eu abri os olhos, eu vi aquela cidade toda iluminada. E eu pedi algo para Deus. Eu só não sabia o tamanho do que eu estava pedindo. Eu falei: Deus, me dá essa geração por herança. Deus, me dá essa geração por herança. Me dá essa geração por herança. Mas eu estava pedindo uma geração de jovens na minha cidade. Eu liderava jovens em Cabo Frio. Eu estava pedindo para que Deus me desse a oportunidade de gerar um avivamento na geração daquela cidade. E naquele dia eu lembro que Deus falou comigo: eu me agradei do teu coração, eu me agradei do que você me pediu. Eu lembro que 3 meses que a gente tinha se mudado para Orlando, era a época do Descende. Eu e a Kezinha, a gente passava muitos perrengues ainda, se adaptando. Quem está aqui no início sabe como que é. Samuca tinha mandado nos grupos perguntando se alguém tinha algum móvel para doar. Todos os nossos móveis foram doados. A gente começou a escolher móvel para casa depois de uns 2 anos morando aqui. Eu lembro que eu comprei um Jeep Liberty que tinha quase 200 mil milhas. E eu alugava para um pintor mexicano. Toda sexta-feira eu ia na IKEA, recebia $150 de aluguel. E aquilo ajudava a compor a renda. Então, durante o Descende, os meus amigos vieram para cá e alugaram carros esportivos, ficaram em bons hotéis. E eles vieram para o Descende. Durante o Descende, eu estava aqui alugando o carro para pintor, tentando compor renda e liderando os jovens. Mas naquela semana do Descende, a gente teve na nossa igreja um evento chamado Flame Week. Quantos lembram do Flame Week? Eu lembro que eu estava sentado e eu peguei um cara aleatório no palco. Eu falei: Pai, eu nunca faço isso, mas hoje eu preciso de uma direção clara. E eu queria que você usasse aquela pessoa para falar comigo. Se aquela pessoa falar algo para mim, eu sei que é o Senhor quem está falando. Usa Ele, Pai, para me dar direções. Eu estou tentando entender, eu estou tentando discernir. Está tudo tão confuso. Eu lembro que durante um culto inteiro, ele foi a única pessoa que não pegou o microfone para falar. E aí acaba o culto, aquele homem pega o microfone e eu falo: uau, vai ser agora, ele vai liberar uma palavra, vai mudar a minha vida. E ele pega o microfone e fala: pessoal, daqui a 5 minutos, todo mundo na van, não se atrasem. E ele solta o microfone. Aí eu abaixo minha cabeça e começo a orar. E eu falo: Pai, obrigado, eu sei que o Senhor vai usar alguém para falar comigo. Eu preciso tanto dessa direção, Pai. Eu estou aqui, eu preciso de uma palavra Tua. Enquanto eu estou orando, alguém bate no meu ombro. E aí quando eu olho, era ele. Ele fala: posso orar por você? Eu falei: pelo amor de Deus, você entende inglês? Eu falei: não. Aí ele chamou um tradutor e falou: grava o que eu vou falar. E ele orou por 17 minutos. E uma das palavras que ele liberou foi: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Irmão,
Uma semana depois um vídeo viraliza e outro. 4 meses depois eu estou na Europa orando por jogadores de futebol e orando por pessoas que eu nunca imaginei, e Deus me usando para curar pessoas. Eu vivi isso, de um jogador na Europa se machucar e o empresário me levar para orar por ele, por cura. 4 meses antes eu estava alugando carro, irmão, para sobreviver. 4 meses depois Deus estava me levando para nações e cumprindo a palavra. E todas as vezes que alguém dava um testemunho, eu lembrava dessa palavra: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Por que eu estou falando isso? Porque você pode estar nesse momento como eu estava no monte clamando. Você pode estar nesse momento como eu estava em Orlando, sendo relembrado da promessa. Ou você pode estar nesse momento em que eu estou vivendo o cumprimento dela. Mas independente do momento que você está, eu quero te lembrar que se você estiver plantado em Deus, você e a sua casa florescerão. Você e a sua casa vão ver o melhor ano da sua vida se você se mover por uma palavra e não pelas opiniões. Se você se mover por uma promessa e não pelo que os outros pensam. Se você se mover por aquilo que Deus te mostrou para o futuro e não pelas circunstâncias. Talvez as circunstâncias presentes sejam desafiadoras. Talvez você não tenha o que precisa ter, não saiba o que precisa saber. Mas Deus está lembrando para alguém aqui nessa manhã: não é sobre o que você tem, é sobre o que eu sou. Eu sou o que você precisa. Deus está dizendo para alguém enfermo nessa manhã: filho, muito prazer, eu sou a cura, eu sou o Jeová Rafá. Deus está lembrando para alguém que precisa de provisão, socorro financeiro nessa manhã. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Deus da provisão. Deus está lembrando para alguém que está com medo, ansioso, preocupado. Deus está dizendo: eu sou aquele que luta as suas batalhas. Eu sou aquele que vai à frente das suas guerras. Não há nada que eu não possa fazer. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu declaro em nome de Jesus, 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nesse lugar? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Pede-me e eu te darei as nações por herança, os confins da terra como a tua propriedade. Eu tenho 5 minutos para finalizar. Amém, vocês são lindos, vocês são incríveis. Mas eu tenho que correr, senão daqui a pouco acaba o meu tempo, a banda sobe e não vai ser legal. Sabe uma coisa interessante sobre os bonsais? Que Deus me ensinou enquanto eu pregava sobre eles. Pega isso aqui, irmão. Eu estava pregando sobre isso em Alphaville e Deus disse: filho, você sabe por que quando a árvore é pequena, o fruto é pequeno? Porque quando os galhos são frágeis, eles não suportam os frutos muito grandes. Pega isso aqui, irmão. Tem muita gente questionando a quantidade e o tamanho dos frutos, quando deveria estar se preocupando com a força dos seus galhos. Não reclame daquilo que você não tem estrutura ainda para suportar. Isso não é punição, isso é zelo. Por que a gente não frutifica enquanto não está pronto para frutificar? Porque se você coloca um fruto num tamanho normal, numa árvore que se tornou anã, o fruto vai quebrar o galho. O fruto vai romper a estrutura, o fruto vai trazer morte ao invés de vida. Irmão, por que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente quer no momento em que a gente quer? Porque Ele está zelando por você, não é punição, é zelo. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Se Deus tivesse me confiado aquilo que me confiou no tempo presente, há 10 anos atrás, eu teria me perdido ou deslumbrado. Se Deus tivesse me confiando aquilo que Ele vai me confiar nos próximos 10 anos, no tempo presente, talvez eu não saberia lidar com tudo que Ele vai me confiar. Então é por isso que Deus, Ele sempre vai gerar em você uma frutificação proporcional às suas raízes e aos seus galhos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe qual é o problema? É que os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Fala para quem está do seu lado: os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Me dá um exemplo, pastor. Já viu aquele cara que sonhava em ter uma família e hoje ele vive reclamando dos desafios que é ter uma família? Cara, eu não aguento mais a minha esposa.
Cara, eu não aguento mais, eu chego em casa, meus filhos choram, eu não consigo dormir, meu filho chora toda noite, ele acorda de madrugada, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que dar mamadeira. Cara, eu não aguento mais, os funcionários, toda hora é um problema, é um problema trabalhista, é um problema de algum funcionário me deixando, eu tenho que recomeçar. Eu ensinei a profissão para ele, ele montou um próprio negócio e agora ele saiu e montou a própria empresa. Irmão, não reclame daquilo que um dia chorando você pediu para ter. Só tem problemas na empresa quem é empresário. Só tem problema com os filhos quem é pai. Alguém comigo aqui? Só tem desafios para lidar com a imigração na América quem entrou na América. Só tem problemas para gerenciar o desafio que é uma igreja quem lidera uma igreja. Você consegue imaginar? Lá em Alphaville a gente tem 15 mil pessoas por semana. Somos quase 70 funcionários só no nosso staff, no núcleo principal. Batizamos 14 mil pessoas no último batismo, ficamos quase 3 horas na água. Agora eu posso reclamar que o batismo está demorando demais, ou eu posso me constranger e lembrar que em algum momento eu chorei pedindo para viver algo parecido com isso, mas eu nunca imaginei que eu viveria algo perto disso. Irmão, só tem um problema de ficar 3 horas nas águas batizando quem batiza mais de 1.800 pessoas numa tarde. Alguém comigo aqui? Então guarda isso. Os frutos se tornam um peso para quem não tem estrutura. Você pediu para uma família, lidere ela. Você pediu para uma empresa, governe ela. Você pediu pelo chamado, seja fiel a ele. Você pediu para vir para uma outra nação, enfrente de cabeça erguida os desafios de ser estrangeiro numa terra estranha. Você já pensou se a gente perdesse tudo que a gente reclama? Já imaginou se um dia Deus removesse da nossa história tudo que a gente reclama? Você fala, não aguento mais a minha mulher. Pum, viúvo. Cara, eu não aguento mais esse trabalho, demitido. Não aguento mais essa empresa, falido. Não aguento mais essa igreja, desigrejado. Você já imaginou? Não aguento mais esse cabelo, careca. Foi mal, capacete, perdão. Nada pessoal. A gente não pode reclamar daquilo que um dia a gente chorou para ter. Você está comigo? E a última coisa para eu finalizar. Quando eu pedi um bonsai ontem, uma pessoa da produção levou lá em casa. Pastor, fui lá num japonês pegar o bonsai. Eu falei, mano, esquece. Porque lá em Alphaville a gente comprou na Leroy Merlin. Era tão feio que eu falei, se a gente pegasse 2 galhos e enterrasse na terra, era igual. Pensa num bonsai feio. Falei, isso aqui não é um bonsai, isso aqui é um broto, gente. Pegaram um broto, botaram no vaso, escreveram bonsai. Aí vim pro Orlando, cara, tô indo num japonês pegar. Eu falei, esquece, é Orlando, irmão. Deve ser tipo do Avatar, aquela árvore da vida do Animal Kingdom. Aí chegou o bonsai. Aí eu falei, mano, ele é de plástico? Ele falou, pastor, tem problema? Eu falei, tem. Qual que é o problema, pastor? Ninguém vai ver de longe. Eu falei, mas árvores de plástico não frutificam. Aí Deus falou comigo, entrou na mensagem ontem de madrugada, a última chave. Tudo que é artificial é estéril. Pega isso aqui, irmão. Tudo que é artificial é estéril. Então, não se preocupe em parecer ser, porque Deus não unge quem você finge ser. Deus unge quem você é. Você está comigo? Recebe isso aqui em nome de Jesus. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Você nunca vai ver um Mickey ungido. Por quê? Porque é um personagem, não existe, é fictício, é artificial. Mas você e a sua casa podem caminhar debaixo de uma unção de Deus. Você nunca vai ver alguém que é fake fluindo na unção. Por quê? Porque Deus não capacita algo que não foi gerado nele. Você nunca vai ver um ministério fake frutificando. Você nunca vai ver um ministro fake frutificando. Você nunca vai ver uma pessoa fake frutificando. Por quê? Porque tudo que é artificial é estéril. Mas aquilo que está plantado em Deus, diz a palavra de Deus, florescerá. Você recebe isso?
Então fica de pé no teu lugar, eu quero profetizar sobre você. Levante suas mãos, feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a sua boca, libera o seu som. Seja livre em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre. Feche teus olhos, eu quero profetizar a palavra sobre você. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Já ouviu aquele ditado: o mar calmo não faz bom marinheiro? E a verdade é que é assim que a vida funciona. O Davi que leva lanche para os irmãos é diferente do Davi que governa de uma forma que nunca houve e nunca haverá sobre Israel, é o que diz a palavra. O símbolo que está na bandeira de Israel até hoje é o símbolo do governo e do reinado de Davi. Mas ele enfrentou perseguições, deserto. Ele foi perseguido por quem ele mais amou. O maior milagre e a maior ação de Davi não foi matar um gigante, porque ele era ainda menino quando fez isso. O que Davi fez de mais extraordinário foi não matar Saul quando poderia ter feito. Ele corta uma parte da sua capa e depois fala: Saul, você está me perseguindo, mas eu poderia ter acabado com você. Sabe por que eu não fiz? Porque eu não vou tocar em alguém que foi ungido por Deus. Então a gente vê um rei que assume o trono com glória e governa com autoridade, mas ele já foi um menino um dia que Deus permitiu que passasse por circunstâncias para que se tornasse um homem de Deus, para então receber a promessa de Deus. A gente precisa de caráter para sustentar a unção que Deus quer derramar. A gente precisa de processos para não se perder quando a promessa se cumprir, irmão. Deus vai lapidando a gente através de processos, e os milagres são essas patentes em Deus. Você viu alguém que voltou de um leito de morte? Essa pessoa, ela tem uma autoridade para ministrar a vida que é diferente de quem nunca teve lá. Alguém que já faliu e foi restaurado tem uma autoridade para falar sobre provisão diferente de quem nunca quebrou ou nunca começou. Alguém que já se separou e retomou o casamento, alguém que quase perdeu sua família e conseguiu restaurar, tem uma autoridade diferente de quem nunca nem começou. Então o que a gente tem que entender é que na nossa jornada da fé, as nossas cicatrizes não são vergonha, nossas cicatrizes são patentes. Quanto mais marcado você for em Deus, mais autoridade você carrega nele. Você está comigo? Diga amém. Eu já falei sobre isso, mas eu estou vendo muita gente nova aqui. Eu queria relembrar. A gente quer viver milagres, e quando a gente ouve uma mensagem como essa de romper em fé, muitas vezes a gente se anima e acha que a jornada vai ser mais leve, mas se você quer viver milagres, você vai precisar viver problemas, porque todo milagre é uma resposta de Deus a um problema da terra. Todo milagre nasceu de um problema. O milagre do paralítico só existe porque ele não andava. O milagre do fluxo de sangue só existe porque ela sangrava. O milagre da ressurreição de Lázaro só existe porque ele morreu. O reinado de Davi só existe por causa dos exércitos da perseguição. A paternidade na fé de Abraão só existe por causa do que ele abriu mão. O apostolado de Pedro só existe porque ele foi marcado. E depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro, que fugiu de Jesus quando ele era crucificado, agora anda na rua da cidade, e a sombra dele cura pessoas nas calçadas. Irmão, os processos de Deus são para nos levar a lugares mais altos em Deus. Você está comigo? Diga amém. Isso não é positivismo, isso é coerência. Qual é o sentido de um Deus que se move em glória, mas que não leva o seu povo a viver coisas sobrenaturais? Irmão, uma igreja que desistiu de ansiar pelo sobrenatural
ela está em crise de identidade. É incoerente cremos num Deus de milagres e não desejarmos milagres diários. Deus pode fazer milagres essa semana, na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde. Você crê nisso? Eu acabei de voltar de uma cruzada de milagres. E sabe o que é interessante? Uns 10 dias antes da cruzada começar, faltava 1,8 milhão de reais. E eu estava pensando, Deus, como vai ser? Eu não sei como vai ser, eu sei que vai acontecer. Você me deu uma palavra, eu sei o que eu vi. Isso era uma coisa que me sustentava em vários dias difíceis. Deus, eu sei o que eu vi. Eu sei o que o Senhor me mostrou. Deus não é defraudador, irmão. Ele não vai te mostrar algo que não tem interesse de cumprir. Ele não vai gerar algo que você tem expectativa e depois Ele vai deixar você só na expectativa. Isso é o que homens fazem. Se Deus te mostrou algo, Ele está interessado em cumprir. Pastor, mas por que tem visões que Deus me deu que ainda não aconteceram? Duas coisas podem acontecer para você estar num momento como esse. A primeira é se talvez essa visão não foi Deus quem te deu. E a segunda é se talvez Deus ainda está esperando você estar no lugar que Ele te pediu para estar, para Ele cumprir o que Ele disse que faria. Você está comigo? Deus não empurra ninguém à força para o seu destino profético. Ele me mostrou uma cruzada de milagres, mas eu poderia fingir que não entendia, ou não querer me expor tanto, ou passar. Deus não vai me fazer acordar em cima de um palco, olhar para o lado e tem 20 mil pessoas no Geonesse Arena e falar, vai, prega, eu fiz acontecer. Não, irmão. Deus não mima os seus filhos dessa forma. Ele mima a gente nos dando mais do que a gente poderia ter. Mas a gente precisa estar no lugar que Ele chamou para estar, para receber o que Ele disse que daria. É assim que Deus faz. Você dá um passo e os céus se movem. Você dá o passo e os céus se movem. Pastor, qual que é o milagre que tem nisso? Os céus estão se movendo por causa de um passo de um homem, irmão. O favor de Deus, a graça de Deus, os milagres de Deus não são necessariamente ausência de posicionamento. Eles são ausência de mérito. Eu não mereço o que eu vivo, mas eu me posicionei para viver. Essa é a jornada da fé, esse é o equilíbrio da graça. Essa graça que a gente ouve a respeito de um Deus fazendo tudo, irmão, tudo que Deus fez, na perspectiva da graça, está ligado à salvação. O que Ele fez, só Ele poderia fazer. Essa graça salvífica, Ele se entregou, Ele cumpriu, está consumado, nada mais precisa ser feito. Então, em relação à salvação, já está completo, mas ainda assim eu preciso crer pela fé. Salvos pela graça, mediante a fé. Eu preciso crer e não duvidar, eu preciso confessá-lo. E aqueles que o confessarem diante dos homens, Ele também os confessará diante de Deus. E a partir do momento que eu sou salvo, o que eu faço, André? Agora você vai viver milagres, porque deve ser muito triste você morrer e ser alguém que foi salvo em Jesus, mas por 30 anos não foi canal para salvar ninguém, não foi toque de Deus para ninguém, não foi boca de Deus para ninguém. Irmão, quando você é salvo, você se torna parte do corpo de Cristo, e esse corpo, ele não está parado ou omisso, ele não está adormecido. O corpo de Cristo está fazendo milagres ao redor da terra todos os dias. Então, se você quiser fazer parte disso, você vai ser a mão de Deus, a boca de Deus, a voz de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Deus escolheu a loucura da pregação como instrumento de salvação. Deus escolheu homens comuns para fazerem parte do seu reino. Deus escolheu improváveis para governar em tempos de caos. E como isso acontece? Através da fé. Galeria dos heróis da fé. E eu estou finalizando. Hebreus 11, 29 diz: pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, eles morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta como os que haviam sido desobedientes. Quem mais eu direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada.
Da fraqueza tiraram força, colocaram em fuga os exércitos estrangeiros. Irmão, Deus não é um Deus de coisas difíceis. Declara com autoridade, diga: Deus é o Deus do impossível. Mateus 18:18. Eu digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está nos céus. Pastor, por que tem coisas que eu e a minha família concordamos e ainda não aconteceram? Porque tem um pressuposto básico em todo milagre de Deus que a gente não pode negligenciar. É que quando eu concordo com algo que aponta para aquilo que Deus quer fazer, isso vai acontecer. Mas quando eu concordo com algo que não vai me levar para os lugares que Deus quer me levar, Deus não vai ser cúmplice. Guarda isso. A gente pega a história do filho pródigo. A Bíblia diz que ele fala para o pai: pai, eu quero ir embora. O pai fala: pode ir. Pai, eu quero minha parte da herança. Ele fala: pode levar. Só tem uma coisa, filho: para o lugar que você vai, eu não vou com você. Guarda isso, irmão. O pai deu liberdade, o pai deu provisão, mas o pai não deu companhia. O fato de Deus nos dar liberdade para fazer escolhas não significa que Ele vai com a gente em todas elas. A concordância que libera o sobrenatural precisa partir de um pressuposto: eu ouvi algo de Deus e eu me movo segundo o que Deus me mostrou. Então tudo que 2 concordarem sobre qualquer assunto vai ser feito. E eu vou abrir um parênteses aqui. Por favor, não faça disso um fundamento ou uma doutrina, mas vou abrir um parênteses aqui. Vai ser feito desde que isso aponte para o seu destino profético. Porque se eu concordo com algo que me rouba de Deus, eu não vou ter a bênção de Deus. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Deus só se responsabiliza por uma porta que Ele abriu ou por um fogo que Ele acendeu. A gente vê essa história lá na época do tabernáculo. Um dos sacerdotes, o fogo se apaga e ele reacende. É no mesmo lugar, é o mesmo fogo, é a mesma essência, continua queimando. Mas quando Deus olha para aquilo, Ele fala: esse fogo é estranho. Porque Deus não tem compromisso com o fogo que Ele não acendeu. Deus não tem compromisso com uma porta que Ele não abriu. Deus não tem compromisso com o milagre que Ele não te apontou. Você está comigo? Diga amém. A palavra está dizendo que se 2 ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa, algo sobrenatural vai acontecer. Você tem noção do poder que existe quando a gente está junto em adoração, liberando palavras de vida sobre a nossa família? Você tem noção quando você está de olhos fechados, declarando, como a gente fez ainda há pouco, que a gente vai romper em fé? Você está declarando: pai, eu creio que ainda esse ano eu vou viver o sobrenatural. Eu creio que 2022 já é o melhor ano da minha vida. Eu creio que basta uma palavra sua e o sobrenatural vai se tornar natural. Eu creio que basta um toque seu e toda enfermidade precisa sair. Eu creio que há poder no teu nome para me libertar de tudo que me prendia. Eu creio que as cadeias não vão suportar o poder da sua glória. Eu creio que toda ideia do céu é mais poderosa do que qualquer ideia que eu posso ter. Eu creio, Pai, que a sua unção despedaça o jugo, liberta o cativo, cura o enfermo. Eu creio no renovo sobrenatural. Eu creio que as suas palavras são vida eterna. Eu creio que hoje é um bom dia para viver milagres. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: eu creio que hoje é um bom dia para viver milagres. Palavra, Romanos 10:8, a palavra está perto de você, diz a Bíblia. Ela está em sua boca, em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. E se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Até a salvação aguarda um pressuposto. Eu preciso crer e confessar. Irmão, olha para mim. A Bíblia diz que
Assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. A verdade é que a gente se torna aquilo que a gente está falando. Tem gente que fala de problemas a semana inteira, tem gente que fala de portas fechadas a semana inteira. Mas se eu creio que eu estou me tornando o que eu estou falando, eu preciso falar mais sobre milagres. Você está comigo? Eu preciso falar mais sobre milagres. Lembra que eu comentei ainda há pouco, e o louvor pode subir, porque eu vou finalizar agora. A gente fez uma cruzada e faltava 1,8 milhão de reais alguns dias antes. E eu falei, Deus, como vai acontecer? Da onde vai vir? E aí Deus falou comigo que me trouxe paz. Ele disse, filho, quando você vai fazer uma cruzada de milagres, a cruzada acontecer, fundamentalmente, já é o primeiro milagre. Cada cidade que você começar a orar, cada lugar que você chegar, esse lugar está recebendo a cruzada, já é o primeiro milagre. Você já começa cada culto com o primeiro milagre como testemunho vivo. Geonesse Arena tinha mais de 18 mil pessoas. A nossa contabilidade não é oficial, porque depois que passou das 18 mil, algumas pessoas ainda entraram. Tinha entre 5 e 6 mil pessoas do lado de fora que não puderam entrar. Centenas e centenas e centenas de pessoas curadas durante o período de oração. Alguém pode celebrar comigo? Milhares de novos começos. Quando a gente olhou aquilo, eu falei, cara, isso é um milagre. Antes da primeira cura acontecer, já haviam milagres acontecendo. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Sabe, eu estava em dúvida do que compartilhar essa noite e eu troquei uma ideia com o Raposo. Eu falei, mano, eu estou pensando em pregar uma mensagem que eu compartilhei algumas semanas atrás lá em Niterói. Eu acho que tem tudo a ver com essa noite. E o tema da mensagem era YOLO, You Only Live Once. É mais ou menos isso, né? Para quem fala inglês. Eu não falo inglês, então vou só jogar dessa vez, ok? YOLO. O que significa YOLO? YOLO é uma expressão que significa você só vive uma vez. O que você tem para fazer amanhã, você não deixa para amanhã, você tem que fazer hoje. O que você tem que fazer, cara, os sonhos que você tem, os projetos que você tem, deixa de lado e vive o hoje. Esse é o grito de uma geração. Só que o que eu quero compartilhar com vocês é que esse grito nada mais é do que reflexo de uma criação eterna que está ansiosa porque está vendo o seu tempo sendo contado em dias e horas. Entende uma coisa, meu irmão? Você sabe por que nós fazemos parte da geração mais ansiosa que já pisou na face da terra? É porque dentro de nós existe uma natureza que foi gerada por Deus para ser eterna. Dentro de nós existe uma natureza que, segundo a palavra de Deus, deseja a eternidade. Só que quando a gente olha para o relógio, a gente vê que o nosso dia termina com 24 horas. Quando a gente olha para o nosso ano, a gente vê que ele termina depois de 12 meses. Quando você lembra do que você viveu nos últimos 10 anos, você percebe que a vida passa muito rápido. Coisas que você imaginou que demorariam anos para acontecer, elas já aconteceram. Sabe, eu ainda me assusto quando eu percebo que eu já tenho 30 anos de idade, porque eu lembro quando eu era mais novo e eu pensava, cara, quando eu tiver 30 anos de idade vai demorar tanto para chegar lá. E hoje eu olho para minha filha com 5 anos de idade e eu percebo que daqui a 10 eu já vou ser um coroa para ela. Pastor, ok, mas o que isso tem a ver comigo que tem 17 anos? O que isso tem a ver comigo que tem 20 anos? Eu vou te explicar. O tempo passa muito rápido e a gente está o tempo inteiro lutando contra o tempo. A gente está o tempo inteiro brigando com o tempo. Eu lembro que eu vi um filme do Will Smith. Se você não viu esse filme ainda, vale a pena ver. Esse filme é demais. E ele se chama... Beleza Oculta. Chama Beleza Oculta. Quantos já viram esse filme? Eu fiquei maluco, cara, porque no início do filme ele fala algo que eu falei, mano, o cara tá falando Bíblia e nem sabe. Ele diz o seguinte: existem 3 coisas que conectam toda a humanidade. Presta atenção nisso. 3 coisas conectam toda a humanidade: o amor, o tempo e a morte. E ele diz, porque todo mundo deseja ser amado, todo mundo anseia ser amado. Ele diz, todo mundo tem preocupação com o tempo, está todo mundo correndo contra o tempo. E ele finaliza dizendo, e todo mundo tem medo da morte ou preocupação com a morte.
E quando eu ouvi isso, eu lembro que eu estava internado, isso foi no ano passado, eu estava no leito de hospital, eu ouvi isso, eu parei o filme, eu fiquei meditando nisso, eu falei, uau, isso é muito forte. E o que Deus falou comigo é o seguinte, Ele me trouxe lá na origem. Porque preste atenção, meu irmão, quando você percebe que algo não está certo, quando você percebe que algo dentro de você talvez não esteja caminhando à altura da tua identidade, você não precisa perceber o que Deus fazia algumas gerações atrás, você tem que ir o que Deus fazia desde o princípio, porque o que Deus fez desde o princípio é o projeto original dele para a criação. Vocês estão comigo? Diga amém. Você quer saber qual é o plano de Deus para você? Vai na origem. Porque na origem a palavra de Deus diz que Deus, antes de criar um homem, Ele criou um ambiente. É porque tudo que Deus faz, Ele prepara um ambiente primeiro. Lá na origem fala que quando Deus estabelece o homem, Ele dá sobre o homem governo e domínio sobre todas as coisas. É porque esse é o projeto original de Deus para nós. Sabe, quando a gente chega no final de um culto, a gente convida quem quer aceitar Jesus para vir à frente. A gente fica feliz com a salvação, mas você sabia que nem a salvação fazia parte do projeto de Deus para o homem? Você sabe por quê, meu irmão? Porque você só precisa salvar alguém que já está perdido. Redenção significa resgate. Você só vai resgatar alguém que está perdido, alguém que está cativo, alguém que está preso. É por isso que a salvação não é o projeto original de Deus. O projeto original de Deus para o homem é liberdade. Deus cria o ambiente, Deus cria o jardim, depois então Deus cria o homem, sopra sobre ele o seu espírito, ou seja, Deus está compartilhando da mesma essência que ele tem, Deus está compartilhando daquilo que ele é, Deus sopra em nós a essência do próprio Deus, a Zoe, a própria vida de Deus, e agora ele diz, olha, você agora tem domínio e governo sobre todas as coisas. Esse é o projeto original de Deus, essa é a origem de Deus. E o que Deus me trouxe a memória sobre Gênesis é o seguinte, ei filho, o amor, o tempo e a morte conectam toda a criação. Mas nem sempre foi assim. Você sabe por quê? Porque antes do pecado entrar na história da humanidade, o tempo não era acessível para a gente. O homem nunca se preocupou com o tempo, porque o tempo não contava os dias do homem. O tempo não limitava a história do homem. O homem foi criado como Deus para ser eterno, assim como ele é. E ele disse, sabe filho, a morte também não fazia parte do meu projeto para a criação. Porque o homem não nasceu para morrer um dia, ele nasceu para ser eterno. É por isso que a dor da perda de alguém que a gente ama é tão difícil. Você sabe por quê? Porque não é natural você se despedir de alguém que você ama. Não é natural você olhar para alguém que você ama demais e saber que você nunca mais vai ver aquela pessoa de novo, de forma natural. E aí o que Deus falou comigo é o seguinte, sabe? Jesus, ele veio restabelecer as realidades que existiam desde o Éden. Porque agora aqueles que estão em Cristo não têm mais preocupação com o tempo, porque são eternos assim como Ele é. E não estão mais cativos pela morte, porque aquele que invadiu o inferno e pegou as chaves do inferno e a morte, compartilha com cada um de nós autoridade sobre a morte também. Sabe, o que eu acho maravilhoso é que o amor, o tempo e a morte conectam toda a criação, mas para nós só existe algo que continua disponível até hoje, e é o amor. A palavra de Deus não diz que Deus tem amor, a palavra diz que Ele é amor. Deus é amor. Você quer experimentar amor? Tem uma pessoa que se chama Deus e Ele está disponível para você hoje. Tem alguém que está feliz com isso? Diga amém. Raposo, vamos juntos assim até o final, mano, que se terminar e eu sentir que ninguém recebeu, eu vou saber que você foi edificado demais. Glória a Deus pela tua vida. Ei, preste atenção, olha para cá. YOLO, só se vive uma vez. Essa expressão na América, por exemplo, só para você ter uma ideia, é uma expressão que mais de 80% da nossa geração usa quase como um grito de guerra. É porque a nossa geração, ela não consegue entender os limites de um tempo, elas não conseguem entender os limites do processo, ela não consegue aceitar o porquê que as coisas precisam esperar para acontecer. A gente quer tudo para ontem. A gente ouviu uma promessa de Deus, a gente quer que se estabeleça amanhã. A gente teve uma visão de Deus, a gente quer que se estabeleça nesse mesmo ano. Sabe, às vezes Deus te dá uma visão e aquilo tem a ver com algo que Ele quer gerar em você daqui a 10 anos. Só que tem pessoas que abrem mão do processo porque no meio do caminho acreditam que não vai mais acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus te deu uma visão, não existe uma condição se vai ou não acontecer. A única coisa que vai condicionar se essa visão vai se tornar real ou não, é se você vai aceitar o processo ou não. Só se vive uma vez, é o grito de uma geração ansiosa que está preocupada. Agora você sabe por que Deus não está preocupado? Você sabe por que Deus não tem pressa? Porque Ele é eterno. Deus não tem pressa porque Ele não se submete ao crono. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, tem algo que eu gosto de falar muito, é sobre geração.
E os estudiosos, aqueles que estudam as gerações, eles percebem que em cada geração existem características que conectam a geração. Cada geração pensa de uma forma parecida, se move de uma forma parecida, porque aquilo que acontece ao nosso redor influencia quem nós somos. Vocês estão comigo? Diga amém. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Para a gente entender a forma como a nossa geração se move, a forma como a nossa geração pensa, a forma como a nossa geração age, a gente precisa entender as gerações que vieram antes de nós. Sabe, a gente faz parte dos mileniais, a gente faz parte da geração Y, alguns aqui da geração X. Essa geração que é hiperconectada, essa geração que se move por ideais, essa geração que não consegue imaginar a ideia de trabalhar 20, 30 anos na mesma empresa, essa geração que quer sempre novas experiências, essa geração que prefere ganhar menos, mas trabalhar num lugar que acredita nos ideais desse lugar, do que ganhar muito e ter que passar por cima de outras pessoas. Nós somos uma geração de idealistas. Nós somos uma geração que é marcada por projetos como Greenpeace, por exemplo, que pessoas colocam a própria vida em risco para poder salvar baleias no outro lugar do mundo. Nós fazemos parte de uma geração que se manifesta, que vai para as ruas e que se conecta a causas que falam por si só. Agora, você sabe por que nós somos assim? É porque as gerações antes da nossa, elas se preocupavam em ter estabilidade. Só para você ter uma ideia, as gerações antes da nossa, preste atenção nisso, eles passaram pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eles passaram pelo crack da Bolsa de 29, eles passaram pela recessão, eles passaram pela Guerra Fria, eles passaram pela Revolução Cubana, passaram pela Revolução Industrial, eles passaram pela Revolução Francesa, eles passaram por revoluções acontecendo todos os dias, eles passaram pelo Plano Collor, mudança de governo, Plano Real, impeachment. A geração antes da nossa viu o mundo quase ser destruído por conta da tensão entre a União Soviética e a América. Eles viram tudo isso acontecer, e sabe o que aconteceu? Quando essa geração passou a ter filhos, preste atenção porque eu estou falando de você agora. A preocupação das gerações antes da nossa era de gerar para os seus filhos tudo aquilo que eles não tiveram. Eles viram crise financeira acontecendo o tempo inteiro, inflação acontecendo, guerras acontecendo. Eles viram um muro de Berlim sendo estabelecido, eles viram a queda do muro de Berlim. Eles viram Fidel Castro tomando o poder, eles viram Fidel Castro saindo do poder. Eles viram tantas coisas que a preocupação dos nossos pais e dos nossos avós foi o seguinte: eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, eu vou cercar o meu filho de cuidado, eu vou cercar o meu filho de estabilidade, eu vou cercar o meu filho de proteção, eu vou cercar o meu filho de conforto. E sabe o que isso gerou em nós? Uma geração do mínimo esforço, porque a gente se acostumou com o tempo a receber presentes, mesmo sem se esforçar para merecê-los. A gente se acostumou ao longo do tempo com o cuidado excessivo dos pais. A gente se acostumou ao longo do tempo com uma proteção excessiva dos pais. E nós somos frutos de um cuidado de pais que nos amavam demais, mas que nos pouparam do processo. Pastor, o que isso tem a ver com o Evangelho? O Evangelho é para o homem todo e para todos os homens. Se você não entender algumas características pelas quais você se move, o Evangelho não vai se encaixar dentro de você. Você sabe por quê? Porque o Evangelho é metanoia, a mudança de mente, a mudança de comportamento. O Evangelho é a mudança de natureza. O Evangelho veio para mudar quem você é. É por isso que a palavra de Deus diz: olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que a palavra está dizendo é o seguinte: se você não mudar a tua mente, você não consegue sequer experimentar a vontade do meu Pai. Porque é como um sistema operacional. Não tem como você instalar um aplicativo da Apple num telefone Android. Não funciona. E muitas vezes a gente está tentando fazer exatamente isso. A gente não passou pela conversão de natureza, mas a gente quer instalar novos aplicativos. A gente quer experimentar o fruto do Espírito sem ter nascido do Espírito. A gente quer viver promessas de Deus sem ter nascido de Deus. A gente quer viver promessas do Pai sem saber quem o Pai é. A gente quer viver promessas que são condicionadas a relacionamento sem desejar relacionamento. A gente quer presente sem se relacionar com aquele que dá presente. E sabe qual é o problema disso? Isso gera uma geração inteira frustrada com o Evangelho, porque entendeu em parte aquilo que é pleno. A palavra de Deus diz: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, eu só experimento a verdade que eu conheço. Se eu conheço a verdade em parte, eu vou ser liberto em parte. Preste atenção nisso. Se eu conheço a verdade em parte, eu vou usufruir dela em parte. Se eu conheço a verdade em parte, eu vou experimentar milagres em parte. Pastor, como que é uma liberdade parcial? Eu vou te explicar. Uma liberdade parcial é aquela que você começa a ter prazer no meio dos louvores,
mas você ainda não tem força para negar o pecado quando está num quarto com a sua namorada. A liberdade parcial é aquela que faz com que você até deseje ir para o culto, mas faz com que você desista no meio do processo para o cumprimento do teu chamado. A liberdade parcial é quando a gente deixa Deus tocar a gente em partes, mas não deixa Ele tocar no todo. O problema, cara, é que liberdade parcial é como liberdade nenhuma. O problema é que liberdade parcial é uma farsa e faz a gente morrer dentro de uma zona de conforto, achando que por estar no banco de uma igreja a gente está fazendo a coisa certa. Sabe, se bancos de igreja santificassem homens, a gente compraria e levaria para casa. Por isso que Jesus, quando pregava, ele subia no barco e pregava para a multidão. Ele pregava no meio do deserto. Jesus, ele pregava onde o povo estava. O que ele estava dizendo é o seguinte: eu não estou condicionado ao lugar, ao ambiente, à plataforma. Eu só preciso que alguém ouça, e as minhas palavras, quando entrarem naquele que tiver sede, naquele que tiver fome, esses vão experimentar a vida eterna. Cara, Jesus nunca se condicionou à plataforma. Agora, eu já falei sobre isso algumas semanas atrás, quando eu estive aqui. Agora, não se engana com uma coisa, presta atenção. Jesus também pregava em parábolas, porque ele não se preocupava que todos entendessem. Uma vez os discípulos chegaram para ele e perguntaram: mestre, por que você prega em parábolas se nem todo mundo entende? Ele disse: é porque eu não quero que todo mundo entenda. Porque tem alguns que tendo ouvidos não ouvem, tem alguns que tendo olhos não veem, e alguns que tendo corações não sentem. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nem todo mundo que senta para me ouvir está disposto a se levantar para viver o que eu tenho. Nem todo mundo que senta para me ver fazer milagres tem expectativa de ser um milagre. No meio da multidão, irmão, tinha muita gente curiosa. O ministério de Jesus sempre foi marcado por curiosos. Pessoas que tinham ouvido falar no dia anterior que ele tinha curado um cego, e iam lá para ver qual seria a nova maravilha que ele faria. É por isso que tinha momentos em que Jesus, ele se irritava, ele saía de onde a multidão estava, ele atravessava para o outro lado. Você sabe por quê? Jesus, eu imagino, eu estou aqui parafraseando, dentro dele pensando assim: eles não entenderam ainda que eu não vim para fazer milagres sobre eles, mas eu vim em primeiro lugar para fazer com que eles se tornem um milagre. Porque eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. E por conta disso agora todo aquele que crer na minha palavra passa a ter direito também ao meu reino. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, evangelho tem a ver com maturidade, cara. A palavra de Deus diz que o herdeiro, enquanto é menino, por mais que tenha direito a tudo, não difere de nada do escravo. A palavra está dizendo o seguinte: olha, um herdeiro, por mais que ele seja filho do dono de tudo, por mais que ele tenha por direito e por herança acesso a tudo, enquanto ele for menino, ele não pode usufruir de nada. O que a Bíblia está dizendo é que a gente tem promessas estabelecidas sobre nós, a gente tem palavras de Deus estabelecidas sobre nós. Talvez você nunca tenha entrado numa igreja, talvez poucas vezes você tenha ouvido falar de Jesus, talvez desde o ventre você ouviu palavras contrárias, talvez você acredita que você foi fruto de um acaso, você foi fruto de um estupro, você foi fruto de rejeição. Eu não tenho a menor ideia de como você imagina que tenha sido criada a tua história. Agora entende uma coisa: a palavra de Deus diz que Ele se relaciona com cada um de nós desde antes da criação. Se isso não traz sentido para a nossa história, nada mais vai trazer. Você sabe por quê? Porque só quem te criou por dentro sabe o que está faltando dentro de você. Às vezes a gente tenta encher com coisas que estão externas, às vezes a gente tenta se preencher com coisas lá fora, quando na verdade, quando Deus olha para a gente, Ele fala assim: ei filho, não é isso que vai te preencher. Eu consigo olhar o teu interior, fui eu que criei o teu interior, eu sei o que está faltando aí dentro. Sabe, para viver vida plena, tudo que a gente precisa é abrir espaço para Deus entrar e preencher todo o vazio. Se tem alguém entendendo isso, você pode declarar nessa noite: diga: Pai, eu quero. Diga: viver os seus sonhos. Diga: eu desejo, mais do que todas as coisas, viver as suas promessas, em nome de Jesus. Amém. Sabe, a gente estava essa semana com o Luiz Hermínio lá na igreja e foi um tempo maravilhoso. A gente teve um tempo, um café da manhã com os pastores, e ele compartilhou várias coisas que estavam no coração dele. E teve uma coisa que ele falou, cara, que eu falei: uau, isso é muito forte, eu precisaria ter ouvido isso anos atrás. Ele fala sobre Ananias e Safira, e é engraçado porque alguém me enviou uma mensagem, eu nem lembro se era alguém aqui da igreja da Barra, eu acho que era alguém aqui da igreja da Barra, que me enviou o seguinte: olha para mim, pastor, eu estava lendo os evangelhos, eu não entendi por que Ananias e Safira morreram. Para talvez alguns aqui que não saibam, eu vou contar bem rapidinho a história. Ananias e Safira, eles venderam um terreno que eles tinham, eles venderam uma posse que eles tinham.
e eles foram ofertar para Deus, mas eles retiveram em parte o que eles iriam ofertar. Eles mentiram em relação ao que eles iriam ofertar, e quando eles chegam diante do altar da oferta, eles são fulminados diante do povo. Está todo mundo entendendo? Diga amém. E para muitos isso gera uma confusão, porque a gente está na nova aliança, Jesus já veio e tem alguém morrendo fulminado porque vai ofertar. Você consegue imaginar, irmão? Você vai ofertar e quando você chega aqui na hora da oferta, você cai fulminado do nada. É muito louco o que aconteceu com Ananias e Safira. E o Luiz Hermínio falou algo que eu achei maravilhoso. Ele disse, sabe, antes da gente entender a oferta de Ananias e Safira, a gente precisa entender o contexto em que Ananias e Safira estavam. Porque antes deles ofertaram, veio um homem chamado Barnabé, e a Bíblia diz que ele vendeu toda a sua herança e colocou aos pés dos discípulos. Você sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, olha, eu não quero nada que não tenha vindo de Deus. Minha história com Deus começou agora, então eu vou me desfazer de tudo que eu tinha direito, para que eu agora usufrua de tudo o que eu tenho direito em Deus. Barnabé coloca aos pés dos discípulos tudo o que eles têm. Preste atenção nisso. Aí logo depois vem Ananias e Safira, retendo em parte aquilo que eles desejariam dar. E ele brincou, ele disse o seguinte, você sabe qual foi o problema de Ananias e Safira? É que o nível de justiça estabelecido antes deles estava muito alto. O problema é que eles entraram na fila errado, meu irmão. Porque eles entraram querendo dar em parte na fila de quem estava entregando tudo. Eles queriam dar em parte no mesmo ambiente em que tinha pessoas entregando tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preguei sobre isso algumas semanas atrás. Quando uma verdade se estabelece, tudo aquilo que é falso se autodenuncia. É por isso que quando você está queimando por Deus, pessoas que estão frias em Deus ao teu redor vão começar a se sentir incomodadas. É por isso que quando você está mergulhando no teu chamado, você começou a experimentar plenitude, você começou a viver propósitos em Deus que você nunca imaginou. Deus começou a abrir portas para você, te levar a lugares altos. Você começou a se sentir bem, você começou a experimentar a paz que excede todo entendimento. Tem pessoas perto de você que sempre caminharam ao teu redor e que nunca se incomodaram com quem você era, mas agora começam a se incomodar. Você sabe por quê? Porque a tua verdade revela a mentira deles. A tua paixão revela a falta de paixão deles. A tua entrega revela a falta de entrega deles. Ei, o teu desejo por Deus revela a falta de desejo deles. Quando uma verdade se estabelece, tudo aquilo que é falso se autodenuncia. Quando Jesus começa a pregar nas sinagogas, quando Jesus começa a falar da palavra, ele fala da mesma palavra que os religiosos falavam. Ele fala das mesmas verdades que os religiosos falavam. Mas por que a palavra de Deus diz? E quando ele falava como quem tinha autoridade. É porque o comparativo é automático. Gerações ouviram falar de Deus através da boca de homens vazios. Agora do nada eles começam a ouvir falar de Deus da boca do próprio Deus. Você sabe por que era diferente? Porque a vida de Jesus revelou a falta de vida de quem falava em nome dele. A vida de Deus em Jesus revelou a falta da vida de Deus dos religiosos que falavam em nome dele. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer se colocar no lugar em que Deus te chamou para estar, se você quer viver o teu chamado, se você quer cumprir o teu propósito, se acostuma com perseguições. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que um propósito nasce em Deus, os inimigos se levantam contra ela também. Quando José começou a ter entendimento das promessas que Deus tinha para ele, os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Sabe, quando Jesus começou a fazer milagres, a palavra de Deus diz, cara, eu não lembro agora em qual livro, mas está lá na Bíblia, olha que louco isso, que depois que Jesus cura Lázaro, os religiosos se reuniram e começaram a arquitetar como poderiam matá-lo, como poderiam matar Jesus, porque Jesus ele estava indo além dos limites. Eu imagino os religiosos se reunindo e falando, cara, agora ele passou dos limites, agora ele foi longe demais. Ele começou a ressuscitar mortos. Se a gente não paralisar esse cara, a gente não vai conseguir segurar essa revolução. Se a gente não parar esse cara, se a gente não calar esse homem, a gente não vai conseguir impedir uma revolução. Agora, eles acreditavam que a morte seria o final da revolução. Eles não sabiam que a morte era o início dela. A cruz não é algo que aconteceu por acaso, a cruz era o propósito. Por isso que quando chega o tempo de cruz, quando chega o momento próximo ao sacrifício, Jesus ele está angustiado, não porque ele está com medo da morte, é porque ele sabe que pela primeira vez ele vai ficar distante do Pai. O medo de Jesus, a angústia dele, era só em estar distante do Pai, nada mais, porque ele não chegou na terra e depois de 30 e poucos anos ele falou,
uau, eu acho que eu vou ter que morrer nessa cruz. Não, ele conhecia a cruz, ele sabia dos fundamentos eternos, ele sabia do propósito do Pai. E quando a cruz se apresenta para ele, ele se apresenta como uma ovelha indo em direção ao matadouro. Ele não diz nada. Você sabe por quê? Como questionar algo que eu fui gerado para viver? Como eu vou tentar ser poupado de algo se eu abri mão de toda a glória, me fiz carne exatamente para passar por isso? Deixa eu te falar uma coisa. Toda geração é marcada por pessoas tentando paralisar revoluções. Sabe o que eu acho interessante? Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Essa mesma passagem de Ananias e Safira. Essa mesma passagem, logo em seguida, a Bíblia diz que os jovens então foram até o altar e retiraram o corpo de Ananias e Safira. Sabe por quê? É porque o papel dos jovens é sempre tirar aquilo que está morto sobre o altar e estabelecer o novo de Deus. O papel da próxima geração é sempre retirar aquilo que está morto do altar para que possa vir o novo de Deus. Entenda isso, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro que algumas semanas atrás eu estava pregando em Cabo Frio e um jovem me mandou uma mensagem pelo Instagram. Eu botei, vou estar em Cabo Frio, vou pregar amanhã e tal. Aí ele me mandou uma mensagem: poxa, eu queria muito ir, mas eu não tenho dinheiro da passagem. Aí eu falei: beleza, mano, me procura no final, eu vou ofertar a passagem. Tudo certo, acabou o culto, ele veio me procurar, eu dei o dinheiro para ele. E ele falou assim: poxa, pastor, que bom que você fez isso, porque a igreja ela é tão fechada para ajudar, né? A igreja normalmente ela é tão difícil de ajudar. A igreja é isso. Ele começou a falar da igreja. Eu falei: mano, deixa eu te falar uma coisa, eu sou a igreja. Eu acabei de pagar a tua passagem. Aí ele falou assim: não, mas eu não estou falando de você, eu estou falando da igreja como um todo. Eu falei: então, mas você é a igreja. Me incomodou, sabe por quê? Aquele jovem, ele está questionando algo que ele não entendeu ainda, que o chamado é que ele faça parte. Então é muito fácil você apontar o que está errado. O difícil é você não se tornar parte do erro. Eu falei: cara, olha só, se eu fizer diferente, você fizer diferente, a minha esposa fizer diferente, a minha filha fizer diferente, a tua família fizer diferente, nós seremos a igreja que nós desejamos. Agora é muito fácil a gente ficar sentado questionando o que as gerações anteriores fizeram de errado. É muito fácil a gente ficar falando que as gerações antes da nossa eram religiosas. Mas se a gente não perceber, a gente está iniciando uma nova religião também. Porque antes a gente achava que religiosidade era usar terno e gravata. Para eles hoje a nossa religiosidade é querer usar calças apertadas e roupas cool. Deixa eu te falar, revolução nunca teve a ver com a nossa estética, sempre teve a ver com a nossa essência. Sempre. Pessoas morreram por causa da estética, pessoas morreram por causa de costumes, morreram literalmente. Você sabe por quê? Porque jovens foram afastados porque não cumpriam os costumes da igreja. Mas Jesus chegou ao ponto de dizer, sabe, são hipócritas porque colocam um peso sobre outros, colocam um jugo sobre outros que nem eles mesmos conseguem carregar. O evangelho é leve. É leve. Pedro está preocupado com o tipo de comida que vai comer, se vai contaminar ou não. E Deus diz para ele o seguinte: o que contamina não é o que entra, mas é o que sai da tua boca. Jesus entra numa casa e ele está comendo junto com republicanos, ele está comendo com vários homens lá, e aí chega uma mulher, se lança aos pés dele, e a Bíblia diz que um dos homens, então, o dono da casa, no seu pensamento, começou a julgar Jesus, dizendo: se ele fosse de fato um homem de Deus, saberia quem é essa mulher que está lavando os pés dele. Jesus lê os pensamentos dele, Jesus sabe o que está no coração dele. Jesus responde: ei, você está criticando essa mulher, mas desde que eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés e não me ofereceu água para beber. Desde que eu entrei na sua casa, você não beijou o meu rosto, você não fez nada por mim. Essa mulher que está sendo julgada por todo mundo, desde que eu entrei, ela se lançou aos meus pés e ela está lavando meus pés com lágrimas, ela está ungindo meus pés com tudo que ela tem. Sabe o que Jesus está dizendo? A tua hipocrisia faz com que você analise aquilo que você vê como que é certo, mas eu não vejo como o homem vê. E glória a Deus por isso. Deus não está preocupado com aquilo que a gente aparenta ser. Deus está preocupado com aquilo que a gente realmente é. É por isso, cara, que você pode estar vivendo para todo mundo, externamente, a melhor fase da tua vida, mas no teu quarto, no teu lugar secreto, você sabe como você pode estar por dentro. E glória a Deus que Ele não morreu, cara, pela nossa estética, Ele morreu pela nossa essência. Porque lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, Ele diz: façamos então o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Sabe, imagem tem a ver com aparência também. Agora, semelhança tem a ver com a forma como você se move.
não é só parecer com Jesus, mas é caminhar como Jesus, é desejar aquilo que Jesus deseja, sabe? Eu creio que existem 3 etapas, e vai me dando um toque no time, por favor, que eu já saio do esboço, mano. Existem 3 etapas, vocês estão comigo? Diga amém. Tem alguém que está recebendo de Deus hoje? Glória a Deus. É bom que eu já poupei o sermão do Iolo, dá para pregar outra vez aqui, mano, se você me chamar. Quer dizer, até que eu falar, mano, para fazer essa brincadeira. 3 etapas, obrigado, amor, glória a Deus. Existem 3 níveis, cara, na nossa caminhada com Deus, 3 etapas. A primeira e a mais rasa delas é temor a Deus. Sabe, tem pessoas que você convida para a igreja e eles falam assim: cara, eu não vou porque eu bebi ontem. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. Mano, vamos lá na igreja? Não, cara, eu bebi ontem, eu fui numa baladinha, eu não vou não. Mano, mas Deus te ama, cara. Não, eu sei, mas eu me sinto incomodado de chegar de ressaca na igreja. Ok, temor a Deus é algo que até as pessoas que não estão na igreja têm. Até os demônios têm. A Bíblia diz que quando Jesus chega num vilarejo, um homem endemoniado chega e pergunta para ele: o que tenho eu contigo? Que ele está dizendo o seguinte: por que você veio me tirar daqui? Estava tudo tão bem até você chegar. Os demônios temem a Deus também. Então a primeira etapa é a mais rasa, é temor a Deus. A segunda é quando a gente começa a se relacionar com Ele. É quando a gente passa a ter prazer na presença dEle. É quando a gente começa a experimentar. Sabe quando começa aquele louvor, você sente aquela coisa boa, você fala: uau, eu queria poder ficar aqui o dia inteiro, eu queria poder experimentar isso aqui o dia inteiro. Você sabe por quê? É porque num ambiente de adoração, os céus tocam a terra e você está sentindo saudade de casa. O teu interior, presta atenção nisso, cara. A gente é formado de corpo, alma e espírito, presta atenção nisso. Então tem coisas que a tua mente não consegue entender, mas o teu espírito recebe. É por isso que quando Paulo diz: olha, quando forem orar no espírito, entendam, a tua mente ela fica infrutífera. O que ele está dizendo aqui, quando você está orando em línguas, quando você está orando no Espírito, você não consegue discernir e entender o que você está fazendo, mas o teu Espírito está recebendo o testemunho do Espírito de Deus, ou seja, o teu Espírito está conectado a Deus. Eu não estou entendendo nada, mas o meu Espírito está sendo renovado. Eu não estou entendendo nada, mas eu estou pedindo coisas a Deus que nem eu sei que eu preciso. Eu não estou entendendo nada, mas o meu Espírito está conectado a Deus. É por isso que no ambiente de adoração não tem sentido, não dá para você explicar por que é tão bom. Mas entenda uma coisa: o teu espírito está sentindo saudade de casa. Sabe, a segunda etapa da nossa relação com Deus é quando a gente passa a amar a Deus. Vocês estão comigo? Diga amém. E a terceira etapa é quando a gente passa a amar aquilo que Deus ama também. Cara, você só vai amar o que Deus ama quando você estiver muito íntimo dEle. Você só vai amar o que Deus ama quando você começar a ser um com Ele. Você sabe por quê? Porque na minha caminhada, por exemplo, teve momentos na minha história com Deus, lá no início da minha caminhada, em que eu comecei a amar a Deus, mas eu ainda não amava o que Deus amava. Eu não me incomodava tanto com a igreja, eu me incomodava com a minha história. Eu não me incomodava tanto com os outros, eu me preocupava com aquilo que Deus ia fazer comigo. Mas chega um momento, cara, que você começa a amar o que Deus ama, e você entende o seguinte: se existe algo de errado na igreja, se existe algo que precisa mudar, eu não vou ficar apontando, eu vou ser a resposta de Deus para essa geração. Se existe falta de fome de Deus, eu vou começar a ter tanta fome de Deus que as pessoas ao meu redor vão começar a desejar ter a fome que eu tenho também. Sabe, a pior posição que um cristão pode estar é acreditar estar queimando por Deus, quando na verdade tudo que ele está sentindo é o calor de quem está perto. Eu já tive momentos, cara, você já deve ter vivido isso também. Eu estou no meio da igreja, está todo mundo queimando por Deus e eu não estou sentindo nada. Está todo mundo fluindo em Deus e eu não estou nem conectado, eu não sei nem o que está sendo pregado, eu não sei nem o que estão louvando. E aí esses momentos nos constrangem a pensar o seguinte: uau, tem alguém com mais fome de Deus do que eu, cara. Entende uma coisa? Se tem alguém com mais fome de Deus do que você, significa que tem alguém que pode ir em lugares que você ainda não foi. Sabe o que isso significa? Que sempre existe mais. Sempre existe mais, irmão. Sempre existe mais. Pastor, mas eu estou vivendo algo novo em Deus, eu estou vivendo meu chamado, eu estou vivendo coisas novas, eu estou vivendo milagres todos os dias. Ok, deixa eu te falar uma coisa: existe ainda mais de Deus para você. Existe ainda mais de Deus para você. Existe ainda mais de Deus para você. Eu vi algo do Luiz Hermínio também que eu achei maravilhoso, cara. Ele diz o seguinte: depois que eu descobri que Jesus é uma fonte inesgotável, eu me tornei insaciável. Jesus é uma fonte inesgotável, cara. Não tem limites para o que Ele pode fazer. Tem alguém entendendo isso? Diga: eu creio nisso. Você pode no seu lugar se manifestar, cara. Existe vida de Deus disponível para você.
Existe vida de Deus disponível. Sabe, é tão louco que por Deus saber o quanto que a gente é inconstante, Ele retira Jesus do cenário, preste atenção nisso, e agora estabelece o governo do seu Espírito. Jesus fala: olha, é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Espírito não virá sobre vós. O que Deus está fazendo é o seguinte: agora eu tiro o meu filho da história, coloco sentado à minha direita, e eu derramo sobre toda a carne o meu Espírito. Se cumpre a promessa feita por Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vocês receberão sonhos, profecias e visões. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Você sabe o que Deus está fazendo isso? Porque até aquele momento existia uma fonte de vida caminhando sobre a terra, se chamava Jesus. Só que quando Deus retira Jesus do cenário e derrama do seu Espírito sobre a criação, Jesus chega ao ponto de dizer: aquele que crê em mim, agora do seu interior fluirão rios de água viva. O que Deus fez foi transportar uma fonte que caminhava pela terra para agora habitar dentro de nós. Você não precisa ir até um lugar para beber da fonte, a fonte habita dentro de você. Você não precisa se deslocar para experimentar a vida de Deus já está dentro de você. Você não precisa ficar buscando em homens promessas, palavras. Você não precisa nem buscar em profetas uma oração forte. Você não precisa buscar em ninguém direção. Sabe por quê? Porque toda direção, toda vida, todo milagre, todo propósito, toda promessa, tudo isso já habita dentro de você. É por isso que a palavra de Deus diz: Cristo em nós é a esperança da glória. A palavra está dizendo: olha, Cristo em nós é a esperança da glória. Cara, eu vou finalizar aqui, a banda pode subir, mas preste atenção nisso e guarda isso no teu coração. Talvez pareça para a gente uma frase de efeito, e eu creio nisso. Olha para mim, grande parte da igreja não entendeu ainda o poder dessa afirmação. Paulo está dizendo: olha, existe um mistério que por gerações foi oculto. Gerações e gerações viveram sem saber desse mistério, mas agora a mim foi revelado, e eu quero compartilhar com vocês. Então Paulo diz: e esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Mas sabe por que é poderoso? Porque até então Cristo era a esperança da glória, mas agora Ele compartilha com cada um de nós a esperança. E é por isso que Ele está dizendo: agora Cristo em nós se torna a esperança da glória também. Sabe, Jesus diz: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão viver tudo o que vocês querem. Se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão ver todas as promessas que eu tenho. Se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão ver todos os projetos que eu tenho para você. Agora Jesus, Ele continua dizendo: mas sem mim não podem fazer coisa alguma. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ei, te agrada ouvir das promessas que eu tenho para você? Glória a Deus. Me agrada cumpri-las também. Deus, eu quero viver as promessas. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver uma vida leve. Eu quero tirar todo o fardo, todo o peso. Eu quero lançar toda essa ansiedade aos teus pés. Eu estou cansado de tentar mostrar para todo mundo que eu sou. Sabe, tem um profeta que ele era muito conhecido na nossa geração. Eu não lembro se foi o Charlie Brown Jr., eu não lembro de quem é essa música, me ajuda aí. Que ele diz o seguinte: eu passei muito tempo tentando provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém. E esse é o reflexo da nossa geração. Você sabe por que a gente está cansado? É porque da forma que a gente fala, as roupas que a gente veste, os lugares que a gente vai, os amigos que a gente tem, as faculdades que a gente faz, os lugares que a gente viaja, as fotos que a gente posta, a quantidade de likes que a gente tem, a quantidade de inscritos que a gente tem, tudo isso que a gente busca, na verdade, a gente está tentando uma aceitação. Por mais que a gente diga que não, a gente se sente aceito pela quantidade de pessoas que nos seguem, ou pela quantidade de pessoas que nos aprovam. Agora, sabe o que é maravilhoso? Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, aquele que habitou no nosso meio, Ele foi fruto da maior rejeição da história. Do lado dele está um bandido, do lado dele está um ladrão, do outro lado um outro ladrão. E Jesus está lá, aquele que se despiu de toda a glória, está sendo rejeitado por aqueles que Ele veio salvar. Você tem noção do que é isso? Você sabe o que Jesus está dizendo? Ei, não me importa quem me rejeita. Agora, para mim faz diferença quem me aceita. Porque Ele diz: aqueles que me reconhecem diante dos homens, eu também os reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus.